Saudações a todos. Queridos, vou abandonar o canal, devo descontinuar, parar de postar aqui os vídeos. Bom, eu quero dar alguma satisfação aqui sobre isso, porque eu fiquei algum tempo sem postar vídeos, sem produzir conteúdos, repensando em várias coisas e tomando algumas decisões, e cheguei a algumas conclusões aqui, colocando na balança as prioridades. Bom, para mim, sempre, acima de tudo, a prioridade é o Evangelho. Deveria sempre priorizar isso. Bom, acontece que não existe um único meio, uma única forma, um único jeito. Me utilizei bastante do canal, no começo era apenas assuntos bíblicos, teológicos, e depois parti para as críticas. As críticas me rendeu bastante comentários, bastante inscritos. Não me rendeu o que vocês acham que rendeu, que seria dinheiro. Tem pessoas que pensam que eu estou aqui apenas pelo dinheiro, esse é o gatilho motivador. Não é. A motivação, e isso, olha, eu examinei minha consciência, examinei bastante. A motivação central e principal é tocar as pessoas com o verdadeiro evangelho para tirar elas das algemas, da escravatura do religiosismo, da religião, na verdade da religiosidade e do religiosismo. Não da religião em si, porque a religião, até o próprio Tiago diz que Deus tem uma em que ele diz ser boa, que ele recebe, que era amar os pobres e cuidar das viúvas e suas necessidades. Bom, queridos, por que eu estou fazendo esse vídeo então? Tomei algumas decisões. Veja bem, quero que vocês olhem para a minha situação. Veja bem, eu acredito que as críticas têm contribuído positivamente para a maior parte daqueles que assistem. Por que eu estou contando essa história? Não é para mim, para eu me convencer de que eu fiz alguma coisa boa e me dar então a liberdade de continuar a falar. Não, isso eu falo a partir de números. Eu tenho recebido inúmeros feedbacks, mensagens via Instagram, via direct ali, também no WhatsApp e também aqui nos comentários do próprio YouTube. E também eu tenho uma ferramenta que é dos criadores de conteúdo, que eu consigo analisar o percentual de pessoas que gostaram do vídeo e pessoas que não gostaram. Então, em média, 98% gosta. O vídeo que menos pessoas, ou na verdade mais pessoas não gostaram, né? Mais pessoas deram um dislike lá no vídeo, eu recebi 4% do vídeo com dislike, 96% de aprovação, de gostei. Esse foi o pior vídeo, tá? Os melhores vídeos chegam a 98%, 99% de pessoas que gostam do conteúdo e 1 a 2% de pessoas que não gostam. Então, com este termômetro, eu estava mantendo os meus conteúdos, entendendo que independente de um ou outro odiar, não gostar, fazer críticas, xingamentos, até maldições, eu entendia que eu deveria continuar, porque a maior parte estava sendo positivada com os meus conteúdos. Bom, mas existem esferas de amigos meus que não veem assim, e eu tenho perdido oportunidades, me afastado de pessoas, perdi amizades no caminho. Você vai dizer, mas não era amigo. Não, é pessoas que não querem se comprometer, têm prioridades dentro da instituição, eu entendo. Tá? Porque aprendeu a vida toda que a instituição é a única, que é a verdadeira, que o que sai do púlpito tem peso de palavra de Deus, logo não pode ser criticado, comentado. As pessoas vivem nessa esfera e eu vou partir do princípio que eu devo respeitar algumas opiniões, tá? Independente de eu não concordar com elas e ter motivo de sobra para não concordar, eu devo respeitar para ter um convívio harmonioso. Ou então eu tenho que vestir a camisa do meu saudoso e amigo e irmão Paulo, né? O nosso caríssimo apóstolo, e fazer o que ele fez. Perder todos os amigos, perder família, perder tudo. Em nome do Evangelho. Estava errado? Não. Sinceramente não estava errado, tanto é que ficou para a história e é o modelador das doutrinas do Evangelho. Estou falando que ele é o dono, estou falando que ele modelou isso pelo Espírito Santo, Espírito de Cristo dentro dele. Porém, tem pessoas que dizem, e sim, dizem isso afirmadamente, creem nisso de forma categórica, são pessoas inteligentes, pessoas que eu respeito, que eu admiro muito e que eu não quero perdê-las como amigo, como amiga. Dizem, olha, Evangelho não cabe crítica. Tudo bem, é como pensam. O Evangelho em si é uma crítica. O Evangelho em si é um confronto. É um debate. O Evangelho em si é isso. Porque o Evangelho não chega te abraçando. Ele chega dizendo para você renunciar, para você negar-se. Ele chega dizendo arrependa-te. Certo? Arrependei-vos. Sempre o Senhor usou isso aí. O que é arrepender? Arrepender é mudar de atitude, é mudar as tuas ações, é não cometer, não praticar aqueles atos mais.
Isso é arrependimento, não é um remorsozinho que você sente porque você acha que fez alguma coisa de mal, eu não gostaria de ter feito, eu me arrependo. Não, arrependimento é mudança de atitude, é isso que o Evangelho prega. Ele chega anunciando arrependimento. Então ele é uma crítica em si, Jesus é o maior crítico de todos. Assim os seus apóstolos, seus discípulos, principalmente o nosso caríssimo irmão Paulo, um dos críticos do Evangelho mais ácidos que existiu. Sim, os seus textos são críticos, ácidos, ele é cirúrgico, ele corta, remove os tumores de uma maneira cirúrgica e crítica, porque o Evangelho é uma crítica. Veja bem que o próprio apóstolo Judas, na epístola, ele vai falar e diz, olha, trocando em miúdos aqui, transformando em palavras comuns para o dia de hoje, está dizendo assim, olha, eu queria conversar convosco aí, sobre a salvação comum, que é a salvação minha, tua, comum entre nós, né? Mas é urgente que eu fale de alguns que estão pervertendo o Evangelho, transformando em falácias. Eu preciso criticar isso aqui, preciso anunciar isso aqui, preciso fazer uma denúncia. Então é com esse estado de espírito que eu mantive o meu canal, continuei os assuntos aqui e pretendia continuar. Porém, o custo disso é muito alto. E aí muitos irmãos estão dizendo, olha, deixa de criticar a instituição, deixa de criticar os irmãos. Tanto é que eu tomei uma decisão aqui, eu não critico mais o nome das pessoas. Veja bem que eu não falo, né, salvo se for uma notícia que não tem como você não falar, mas se for de uma pregação, eu não vou expor o nome da pessoa, vou comentar a pregação para ajudar quem está ouvindo. Que se ouve muito dessas pregações, congregação tem uma pregação muito uniformizada, alguns jargões, alguns chavões são reutilizados em vários púlpitos. Você ouve irmãos de diferentes localidades pregar a mesma coisa. E essas coisas sem fundamento bíblico, e na verdade às vezes distorce toda a ideia, ou vai na contramão total. E aquilo é um tipo de veneno que está sendo vomitado na igreja, e a minha intenção aqui é realmente fazer com que você seja alertado. Há pessoas que até falaram, e pessoas que pensam que eu faço isso pelo ego, por poder enxergar ou ver o erro do pregador e ter a liberdade de criticá-lo. Isso alimentaria então uma face do meu ego. Irmão, eu examinei isso em mim, busquei as raízes mais profundas do meu subconsciente, e isso não existe em mim. Eu nunca tive o prazer de ser chamado de sábio ou considerar estar acima de alguém, ter conhecimento mais alto do que alguém, e isso alimentar o meu ego. Nunca foi. O meu objetivo foi sempre tocar as massas, as igrejas, o povo, e libertá-los das invenções dos pregadores que não examinam as escrituras e invencionam coisas e vomitam na igreja como se fosse palavra de Deus. E isso inflama o povo a perder a fé. Só que tem gente que acha que só porque está dentro da igreja, congregando diariamente, sentindo aquilo que eles entendem ser a visitação do Espírito Santo, e também praticando alguns atos bons, como ajudar alguém, ter manifesto em si os dons de Deus, ter a resposta das orações, isso já vai os colocar no céu. Acontece que você vê que Cristo falou com aqueles que chegaram nele e disseram, em teu nome profetizei, expulsei demônio, curei os enfermos. O Senhor disse, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Relacionamento com Cristo, ele parte do princípio da renúncia, do renascimento da antiga criatura para a nova. Só estar relacionado com essas questões não nos coloca no status de salvo. Porque salvo não é o que eu faço, sim o que eu reconheço que Cristo fez por mim, e o quanto eu merecia, o contrário, e Ele me deu tudo aquilo que eu não merecia. Entenda bem, misericórdia me livra, tá, de uma justiça que eu merecia, de uma condenação que eu merecia, e graça me dá um favor, uma benção que eu não merecia. Você está entendendo? A misericórdia nos protege, nos blinda daquilo que merecíamos. E a graça provê uma benção que nós não merecíamos. Esse entendimento é difícil acontecer na mente do cristão que vai para a igreja e escuta apenas que Deus o ama, que Deus vai abençoar, que Deus vai multiplicar, que onde Ele está, Deus está, o que é onde Ele colocar a mão, Deus vai colocar também. Essas palavras massageadoras e antropocêntricas, ela afasta o cristão daquilo que é evangelho salvífico. Mas a maioria dos irmãos, até pessoas muito inteligentes que eu conheço, admiro, respeito e amo, entendem que isso não afeta a salvação. Mas eu já entendi que afeta. Então o meu objetivo aqui nas críticas, e quando eu usava o invólucro, né, da polêmica, aquele vídeo polêmico, unicamente polêmico, era no objetivo de centralizar pessoas, gerar audiência e poder ministrar o Evangelho no meio daqueles assuntos, usando como a ideia de um comprimido, de uma cápsula. Você encapsula ali o vídeo em um assunto polêmico, mas o princípio ativo
é o evangelho, é o despertar, é o refletir, é o confrontar, é o incomodar aquele que está na sua zona de conforto, achando que está salvo por algumas coisas que a religiosidade lhe permite acreditar que há salvação. Então a ideia dos vídeos sempre foi essas. Só que com isso eu conquistei pessoas inimigos até aqui no YouTube. Tem pessoas que me odeiam aqui no YouTube, fazem vídeos, inúmeros vídeos contra mim, me xingando de tudo quanto é tipo de coisa. Bom que eu aprendi a descartar, essas pessoas não importam, porque eu não tenho relacionamento com elas, elas não afetam a minha vida. O que elas dizem de mim é apenas a opinião delas, não me definem como o que eu realmente sou. Bom, mas como é muito difícil manter essa vida de crítico. Por quê? Porque afeta a esposa, afeta filhos, afeta a casa, afeta amigos, afeta tudo. Tem pessoas que não querem fazer comigo uma live porque agora não quer ser associado a um crítico da CCB, porque ele tem um livre curso dentro da instituição e não quer ser associado. Eu entendo ele, entendo perfeitamente, nem o julgo, certo? Então eu, da hora em diante, vou mudar os conteúdos dos canais, provavelmente vai diminuir muito a frequência de views, porém eu vou manter nenhum propósito menos conflitante com a instituição, certo? Eu acho que eu já fiz a minha parte, acho que a maioria dos que assistem já identificaram. Aqueles que continuarem na cegueira, eu vou tentar fazer alguns alertas aqui, mas não de forma ácida e crítica, mas de uma forma mais suave e tranquila, puxando o assunto para dentro da escritura, para reflexão. Se Deus me inspirar, eu levarei inspirações a esse canal, levarei pregações a esse canal. Não vou aqui profetizar como os pastor A, B ou C que vem profetizar. Não, eu vou falar da pessoa de Jesus, e se eu estiver inspirado, eu vou levar o assunto na inspiração. Para aquele que quer, que tem prazer de ouvir, consumir e comer do verdadeiro evangelho, possa ser atendido, possa ser assistido, eu possa suprir essa demanda pelo Espírito de Deus que enche o meu coração. Meus caros, o vídeo é esse, eu estou retomando o canal com menos frequência, porém com este aspecto mais voltado a esses assuntos. Vou comentar algumas pregações? Sim, sem falar do pregador, sem falar aonde foi, apenas o assunto em questão, para evidenciar para você, se você ainda não percebeu, você perceber, ter a percepção de que aquilo não é bíblico, aquilo você não deve comer, aquilo não sacia a tua alma, aquilo não te direciona, não te guia para Cristo, porque a Escritura diz A numa direção e esse pregador está dizendo B, numa direção totalmente contrária. Mas eu não vou aqui fazer críticas às pessoas, tá? Vou fazer crítica unicamente aos textos pregados, às pregações, nesse sentido bem tranquilo, sem expor ninguém. Talvez assim eu não conquiste tantos inimigos e pessoas ao entorno de mim não paguem preços, tá? Porque isso é uma infelicidade. Paulo se abdicou de família, Paulo se abdicou de todos, eu não estou me considerando Paulo, tá? Infinitamente menor a minha missão, mas nem de perto, não dá nem para colocar um percentual aí, 100 vezes, 1000 vezes menor, talvez, é isso, tá? Porém, o aspecto é o mesmo. Você custeia com as tuas amizades, custeia com o teu bem-estar, custeia com debate, com críticas, com brigas. Você custeia com isso, custeia com a saúde, com o afastamento, com o isolamento, você custeia com tudo isso. Isso não é tão fácil de enfrentar. Ah, o irmão está se acovardando? Se é isso que você pensa de mim, tanto faz, é a tua opinião também. Eu não ligo, porque não me define. Eu acho que o que eu fiz aqui me torna muito mais corajoso do que a maioria, que não teve coragem nem de falar na frente de A, de B e de C para não se comprometer. Tendo às vezes o púlpito na mão, não prega o verdadeiro evangelho com medo de ser rechaçado ou criticado ou perder as conexões com um ministério mais superior a ele ali, então prefere ficar omisso. Então você me chamar de uma pessoa que está se acovardando, você não fez nem 1% do que eu fiz, não cabe a você o direito dessa crítica. Mas, queridos, vou continuar o canal, pretendo remodelá-lo de uma maneira mais suave. Alguns vídeos vocês não vão mais encontrar aqui no canal, porque eu vou remover e manter então o foco no Evangelho, unicamente no Evangelho. Saudações a todos e até o próximo vídeo.